Você sabia que tem muitos crentes que foram batizados somente na água e não foram batizados no fogo? Perceba, a palavra do Senhor fala em Efésios capítulo 4, verso 5, que existe só um Senhor, uma só fé e um só batismo. E em Mateus capítulo 3, verso 11, João Batista falou: eu batizo com água, mas vem um que é maior do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo e o fogo são íntimos. O fogo é a evidência do Espírito Santo. Um está ligado intimamente ao outro. Então nós temos um batismo da água e um batismo do Espírito, conforme está em João capítulo 3, verso 5. Jesus disse: quem não nascer da água e também do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E você, que batizou na água, foi batizado no Espírito? Foi batizado no fogo? Eu vou te dizer como você pode fazer prova de si mesmo, se você tem o Espírito Santo. O eunuco falou para Filipe: o que me impede de ser batizado? Filipe falou assim: você pode ser batizado, é lícito, mas se você crer de todo o seu coração. E naquele momento o eunuco creu de todo o seu coração, e então o eunuco foi batizado, conforme está em Atos capítulo 8, verso 36 ao 39. Mas tem muita gente que batizou sem crer. Você acredita? Eu te provo na Bíblia que há relatos disso. Aqui em Marcos capítulo 16, nós temos assim: quem crer e for batizado será salvo. Então, quando alguém que diz crer, ela precisa, como o Tiago falou, fazer prova da sua fé. E Tiago disse no capítulo 2, verso 18: eu, com minhas obras, te mostrarei a minha fé. Perceba, Pedro, no caso do centurião Cornélio, quando ele resistia, batizar os gentios, porque entendia até então que a salvação veio só para os judeus, o Espírito Santo de Deus foi derramado na casa de Cornélio e eles manifestaram uma das evidências do Espírito, que é a diversidade de línguas. Então Pedro falou: pode alguém se opor, já que os gentios receberam como nós o Espírito Santo? Pode alguém se opor, negar para eles a água, já que ele já foi batizado no fogo? Então vamos batizar eles na água. E por que eles foram batizados no fogo? Porque aconteceu com eles o mesmo que aconteceu com o eunuco. Eles creram de todo o coração no Senhor Jesus Cristo como seu único pessoal e suficiente Salvador. E aí que está a importância do Evangelho. Eles entenderam o Evangelho. Porque quando o eunuco ele está lendo 53 de Isaías, naquele exato momento fala que Filipe, ele pergunta: você entende o que você lê? E ele fala: como eu posso entender se ninguém me ensinar? E naquele momento Filipe, ele entra na carruagem do eunuco e ali ele ensina, evangeliza o eunuco. E o eunuco crê no Senhor Jesus e por isso ele é batizado. Em Atos capítulo 8, os apóstolos Pedro e João impuseram as mãos. Aqui está o batismo que eu falei para vocês, que foi sem crer no Senhor Jesus. Alguém batizou emocionado. E os apóstolos ouviram que tinha irmãos lá batizados e que lá Filipe estava sendo muito usado por Deus, pelo Espírito Santo, para fazer milagres, prodígios, maravilha. E os apóstolos, já guiados pelo Espírito Santo, mandou Pedro e João lá para descer lá em Samaria, para que desse uma olhada de perto nisso. E chegou lá e sentiu pelo Espírito Santo que esses samaritanos, eles batizaram emocionados, porque não creram no Senhor Jesus. Eles creram em Filipe e nas obras que eles viram, os milagres, as maravilhas, os prodígios. E eles batizaram pela vista, não pela fé. Então não creram no Senhor Jesus, portanto, não foram batizados com fogo, E então eles não nasceram do Espírito Santo. Então a palavra do Senhor é muito clara. O Senhor Jesus fala: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então aqui eles só tinham nascido da água, tinham sido batizados em nome de Jesus Cristo e não tinham recebido o Espírito Santo porque não creram. É muito claro, irmãos, se vocês, inclusive, ler Atos capítulo 8, vocês vão entender que está escrito que eles creram em Filipe, tá? E pelas maravilhas que viram foram batizados, emocionados. Tem muito batismo assim, tem que tomar cuidado, porque como que você vai saber que você tem o Espírito Santo? Eu já vou te mostrar. Então em Atos capítulo 19, a gente tem que os discípulos de João Batista, eles não haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus, e eles desconheciam o Espírito Santo. Então Paulo lhes batizou em nome de Jesus Cristo e lhes impôs as mãos para que seu entendimento fosse aberto
e eles recebessem o Espírito Santo. A mesma coisa que aconteceu quando nosso Senhor Jesus Cristo chegou e soprou o seu Espírito sobre os apóstolos, ali assim quando já tinha ressuscitado, após ter dito para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele sopra o seu Espírito para que abrisse o seu entendimento, para que eles entendessem que não era para sair batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, era para batizar no nome deles, e o nome deles é aquele que está lá em Lucas 1,31, é Jesus, confirmando o que está em Isaías capítulo 9, verso 6, que Jesus, o menino que nasceu, é o Deus forte, também é o conselheiro, né? O Pai da eternidade. Tudo isso na natureza de Jesus Cristo. Então, nós temos para fazer prova, né? Para fazer prova, se temos o Espírito Santo, nós temos Paulo falando aqui na segunda carta aos Coríntios, nossos irmãos, no capítulo 13, e fala no verso 5, examinai a vós mesmos, se realmente estáis na fé, provai a vós mesmos. Aí você vai dizer, mas irmão, como que eu vou provar a mim mesmo? Aí Paulo também escreve aos irmãos, aos Gálatas, né? No capítulo 5, no verso 22, ele vai escrever as obras da carne e os frutos do Espírito. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Aqui são os frutos do Espírito. Se você tem esses frutos, você muito provavelmente tem o Espírito Santo. Ah, mas o Espírito ser batizado no Espírito Santo é falar em línguas, negativo. Não é só isso, né? Você pode ter a sua vida inteira sem falar em línguas, não ter recebido esse dom, e ter o Espírito Santo. Assim como o Espírito Santo pousou sobre o Senhor Jesus, ele não ficou falando em línguas, né? Pois ele tinha acabado de receber o Espírito Santo. E começou a fazer as obras e as maravilhas, e os prodígios, começou a trabalhar para a sua missão aos 30 anos. Então, a palavra do Senhor fala, uns falarão em língua, outros expulsarão demônio, outros terão o dom da cura, outros a interpretação de línguas, outros. Então, que nós não sejamos ignorantes, irmãos, quanto a essas coisas. E vamos fazer prova, examinar nós mesmos, como está em 2 Coríntios 13, 5, para ver se Cristo está em nós, se nós fomos batizados no Espírito Santo, ou se nós fomos apenas batizados na água. Ah, como é que eu faço? Eu sou muito nervoso, eu sou muito ansioso, eu percebo que eu não tenho os frutos do Espírito, eu não tenho caridade, não tenho gozo, contentamento, paz, longanimidade, benignidade, não tenho bondade em mim, não tenho fé, não tenho temperança. A palavra do Senhor é muito clara nesse ponto. Faça a prova de você mesmo e creia no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração. Entenda o Evangelho, entenda que você é pobre, nu, miserável, descalço, herdeiro e herdeira da maldição do Éden, da morte eterna, e que tinha para você um cálice da ira de Deus para você beber. E Jesus Cristo lá no Getsemane bebeu por causa de você, e ele naquele dia suou sangue, transpirou sangue de tanta dor, de tanta angústia, de tanta agonia, mas você foi coberto pelo sangue dele, e por isso sobre você não será derramada a ira de Deus, mas sim a graça, o amor, a misericórdia, porque você, como está em João capítulo 1, verso 12, você foi transformado em filho de Deus, e o que tem para você não é mais aquela herança maldita, mas aquela herança abençoada de Romanos, capítulo 8, verso 17, que é o reino dos céus, porque agora você é herdeiro de Deus, co-herdeiro de Jesus Cristo, e por isso você pode ter paz no seu coração, não temer a morte, não temer nada, porque nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Jesus é o elo que nos liga a Deus, ele é a porta, ele é o caminho, ele é para nós a vida. Fora dele não há caminho, fora dele não há como chegar a Deus, e fora dele não há vida, porque ele é a própria vida, a vida eterna para nós. Todo aquele que nele crê de todo o coração, certamente haverá de provar do seu amor, da sua misericórdia, e com toda certeza vai sentir dentro da sua alma, dentro do seu coração, o seu infinito amor. Então haverá de receber o Espírito Santo, não importa se você tem 48 anos, 43 anos, 10 anos, 1 ano de batizado. Se você foi somente batizado nas águas, a Bíblia fala que você não tem parte no reino de Deus. Você precisa ser batizado também no Espírito Santo, no fogo. Foi batizado na água e seja batizado também no fogo, crendo de todo o seu coração no Senhor Jesus. Como disse Filipe ao eunuco, você pode batizar na água, se você crer de todo o seu coração em Jesus Cristo, como o seu único, pessoal, suficiente Salvador, aquele que te resgata, que te transporta das trevas para a luz, para o reino de paz e de amor eterno. Coisa mais linda agora é que você pode pedir, como está em Lucas 11, 13. Se você pedir de todo o seu coração, você vai receber o Espírito Santo. Peça, humilhado, se humilha na presença de Deus, que você vai receber o Espírito Santo. Peça.